É esse o episódio que... Já deu essa piada. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que guarda rancor dos seus ex-colegas de trabalho. Hoje, com o episódio 33 de Beat Break, seguido de um episódio inquestionavelmente bom e emocionante, o Arco Gift pareceu finalmente ter encontrado seu lugar. E nesse episódio, eles conseguem manter esse nível? Não. Sim, é complicado. Por um lado, você tem muita coisa aleatória acontecendo por acontecer nesse episódio, e você se vê obrigado a só acenar a cabeça e abraçar a suspensão à descrença com as coincidências que acontecem nele. Mas, por outro lado, é um episódio com o time 7. Eu não consigo separar os sentimentos que tenho por esses personagens do episódio. E isso é algo que a gente tinha comentado antes, na verdade, que eles fizeram esses personagens serem muito gostáveis e a gente tava sentindo falta deles. Em especial a Rotaro e o Granite, que eles já tinham estabelecido eles como habitantes daquela região, então uma volta deles parecia realmente inevitável. E esse episódio é quase como um interlúdio pros membros do ex-Time 7, que depois de conquistarem sua liberdade com a ajuda da Gloendawn, eles agora se encontram batalhando com os membros sobreviventes dessa organização por conta própria. E até já falando disso aqui, é outro ponto bem positivo do episódio, porque o arco passado era de certo modo uma propaganda falsa, uma propaganda enganosa, porque não era bem o arco Tactics, mas sim seria mais preciso dizer que era o arco Time 7. A organização em si, ela não tinha muito peso, ou influenciava muito como vilão principal por trás dos panos daquele arco. Mas sim, os personagens do time 7 faziam esse serviço. Pouquíssimas vezes a gente viu a organização propriamente, porque o foco era nos personagens de um time em específico deles, e não da organização em si. E esse episódio explora esse aspecto que ficou de fora do arco passado, com a introdução de uma das outras equipes da Tactics. Ficou aparecendo no episódio que ele poderia ter se encaixado, né, lá no mini arco interlúdio. É verdade isso, pô. Eu quase que esqueci de comentar disso. Obrigado, cara. Nossa, por que esse episódio não tá no mini arco de interlúdio? Por que ele não é o último daquele arco, ou sei lá, ele existe no lugar ou depois do episódio do Mamimon, por exemplo? Ia ser perfeito, tá ligado? Porque logo no primeiro episódio mesmo, assim, do Arco Gift, né, lá no episódio do Jokermon, a gente falou, cara, quais as possibilidades, assim, né? Tem alterado uma coisa aqui, tirado uma coisa de um lado, de outro, ter mudado de opinião, ter mudado de ideia. Você falou disso deles mudarem de ideia, mas parece que eles estão mudando de ideia o tempo todo. Porque é mais uma vez um episódio do Arco Gift não envolvido com a Gift. Então, você gostou desse episódio ou não? Achou ele bom, legalzinho? Como é que foi? Nossa, inicialmente, cara, eu tinha sentido um gosto tão ruim com esse episódio. Tipo, eu tava assistindo ao vivo, sem legenda nem nada, entendendo quase nada. E daí eu pensei, nossa, que episódio horrível, que bagulho podre, cara. Mas aí não, assisti de novo, com calma, gostei mais do episódio do que eu gostei inicialmente. É melhor do que eu tinha pensado inicialmente, mas não muito melhor. Mas melhor mesmo assim. Melhor que o do Vandemon. Exatamente. Eu sei que você ia chegar nesse ponto, seu safado, eu sei. Mas aqui, eu que já tava planejando fazer uma zoeira também, o episódio do Agumon. Talvez a gente pegou um pouco pesado com você mesmo, cara. Pô, mano, é verdade, cara. Você lembra do Starmon, mano? Você lembra do episódio do Starman? A gente fala, meio nada com nada, pô, mas é legalzinho e tal. Nossa, que saudade do Starman, cara. Saudade dele. Eu te julguei mal, desculpa. Por favor, volta, eu quero fazer um vídeo com menos de 1 hora de novo. Esse episódio, ele parece até um episódio perdido. Em 2 sentidos, na verdade. Perdido, né, no meio do arco Gift, mas ele também soa como um episódio perdido porque eu sinto que isso era alguma coisa faltando pros personagens da Tactics, sabe? Pros membros do time 7. Que realmente é uma conclusão lógica pros personagens dele. É exatamente o que eu tinha falado no episódio passado, dos membros do time 7 encarando o passado deles e superando esse passado também. Indo pro episódio em si agora, o episódio abre com uma cena de perseguição com o Raito, já quebrando também o mistério da prévia, se é que já tinha isso antes, quebrando suspense. Oh, meu Deus, o Raito será que vai aparecer nesse episódio, gente?
Já começa com ele sendo perseguido, junto do Monodramon, que já tá machucado nessa cena, por ex-membros da Tactics, membros que sobraram da organização depois dela ser dissolvida. Bom também que eles não tentam nem esconder nesse começo de episódio, tá ligado? E até que não tem muita coisa pra comentar aqui mesmo, não. Eu gostaria de destacar aquela frase do Raito, dele voltando com aquilo de acredite em mim, Monodramon. Algo que, né, é um padrão de fala do Monodramon que ele teve principalmente no episódio do Coliseu, tá ligado? Com ele falando, não, eu acredito em você, Raito, você é um verdadeiro gênio, eu vou provar isso. Então eu gostei de como essa linha de diálogo voltou por Raito nessa cena. Eu ia falar que essa emulação do sangue, novamente, né, ela vai continuar a persistir bastante nesse episódio, então vou comentar disso depois. Porque, né, o pessoal tá gostando, né? Fica cada vez mais edgy. O episódio ele já coloca o Raito pra correr dessas pessoas aí, já dá uma sensação de ameaça pra eles. Realmente, tipo, o Raito ele prefere pular de um precipício do que lidar com eles, tá ligado? O Raito lá, ó, você acredita em mim, Monodramon? Ô, Raito, o que você tá falando? Calma, Raito, bora, Monodramon! Yahoo! Essa cena inicial aí, com eles já lidando, entre aspas, com o, abre aspas, membro mais forte do time 7, meio que já coloca eles como realmente uma ameaça pra eles. Acho que já vale a pena falar deles aqui mesmo, porque a cena de revelação deles não é nada demais nem nada, então eles são legais, eu gosto da escolha de Digimons dele, por mais que sejam meio genéricas, exceto o Volturmon, claro. E eu até gosto do design deles, pô, são realmente pessoas que se destacam ali no meio. Designs bem sólidos, mas, né, tem aquilo, a gente acostumou com a equipe 7, né? Aí dá pra você ver assim, ó, vamos pegar um pouco leve aqui, pra equipe não acabar se destacando tanto, assim, né, perto da equipe 7 e tudo. Mas eu até gosto do design deles realmente. O que eu não gosto é que eu não tenho como me referir a nenhum deles, tá ligado? Tipo, eu tenho que referir como, a mulher, o líder e o cara lá. Tipo, eu acho que não ficou nem muito claro, exceto o dono do Volturmon, quem pertence a quem, tá ligado? Tipo, pelo episódio dá pra você interpretar de qualquer jeito quem que é o dono do Seals Dramon e quem que é o dono do Raikkoman Dramon, tá ligado? Que não tem muita, realmente, interação entre eles, tá ligado? Eles não tem muita dinâmica como grupo, exceto realmente no combate. A garota parece uma mistura da Temari de Naruto com uma guria lá do Mega Man Legends 2. Eu fico até surpreso como ela não fez aquela risada, estilo lá da Elisamon no episódio dela, tá ligado? Realmente isso, falta um pouco, realmente um toque a mais neles pra eles serem vilões memoráveis. E tipo, você fez essa comparação aí com o time 7, eles não podem se destacar muito, mas eu não acho que isso é muito válido, porque em episódio solto eles fazem personagens legais com traços marcantes. Eu preciso sempre ficar ressaltando o quanto eles se importam com os personagens secundários deles, tá ligado? E chega nesse episódio, era pra ser uma galera mais importante do que o normal. E aí eles são tipo, né? Só que a gente tá aqui, a gente tem Digimon e a gente quer vingança. Teve um caso, né, que um personagem nada a ver ganhou o nome, isso aí não, foi estranho mesmo. Fala o seguinte, chama o líder de 1, a garota de 2, por causa do cabelo dela, e o outro que sobrou é de 3, porque são 3 pessoas mesmo, então, né? Boa edição aqui. Você que tiver de mim assistir o episódio direito já deve ter uma ideia do porquê eu tô aqui. Esse personagem sim tem nomes e esses nomes são ditos no episódio. E depois do Mugen ter falado deles, eu fui procurar e achei os nomes deles. E a partir desse momento eu comecei a me referir a eles por nome. Por que eu deixei essa parte então, sem pergunta? Porque a gente, sem saber o nome deles, nós adivinhamos que eles eram nomeados por números e a gente acertou quem era quem. E eu só achei divertido demais pra tirar do vídeo. Quarta cena, a gente já vai pro cenário principal do episódio, sendo a Glowing Down na praia, que... isso aí eu confesso, eles fizeram um bom trabalho com realmente os cenários desse episódio. É muito bonito, tipo... Tem bastante detalhe, inclusive na praia, você pode ver que tem mais pessoas ali do que só a Glowing Down, sabe? O que, né, isso normalmente é um problema em animação em que eles vão pra algum lugar, mas só os personagens do episódio estão naquele lugar, sabe? Eu só acho meio bizarro realmente a divisão dessa praia, tá ligado? Porque você pode ver que tem a praia onde tá a barraquinha da Rotary do Granite, aí do lado tem um lugar vazio, e do outro lado tem uma vila abandonada inteira, com catedral e tudo. Pô, que lugar é esse, cara? Tudo isso no litoral, mano? Qual o tamanho disso?
E beleza, também nessa cena aí ela já abre, na verdade, com mais um exemplo de uma cena esquisita do episódio, que é sempre com o Gekomon, cara. É quase sempre com ele, na verdade. Com ele fazendo cosplay de céu, tá ligado? Querendo explodir. Tipo, pelo menos é consistente. A gente já viu o Gekomon ficando daquele tamanho antes, então é o de menos. É que eu ia falar também que isso daí não conta sendo, tipo, o Digimon aumentando, assim, de tamanho, algo assim, sabe? E é pra ser algo meio assim... Ah, cara, eu acho que devia ser algo do Gekomon em si, sabe? É pra ser algo bem cartunesco mesmo, assim, bobo, exagerado. Porque a gente sabe que tem casos onde o Digimon ele realmente, assim, altera, né, de tamanho pra ser algo mais sério mesmo, sabe? Mas, né, é o que você falou, é consistente com o Gekomon, né? Desde o primeiro episódio lá, onde você fala que ele papou o Tomoro. Gostinho de adolescente revoltos com a pitada de Crocs. A Arena e a Pristimon comentando sobre isso, voltando com aquela frase do episódio do Mamimon sobre mesmo eles brigando, eles estão cada vez mais próximos de si. E, né, a Arena decide se juntar a eles enquanto o Makoto tá na dele. E, né, e a gente também já tem um contexto de como a Hotaru e o Granite estão. No momento eles abriram aquela tenda ali porque é bom para os negócios até certo ponto. A mãe da Hotaru pediu para fazer aquilo. Provavelmente alugaram aquele lugar e estão servindo okonomiyaki ali, mesmo que tenha pouco movimento no meio de semana. Mas ainda assim é suficiente para ganhar alguma coisa e conseguir sobreviver. E daí a gente também já tem o contexto de como a Hotaru e o Granite estão depois desse pequeno espaço de tempo que teve do final do arco Tactics pra agora, com o Granite realmente servindo mais de ajudante do que qualquer coisa, o famoso faz tudo, tá ligado? E a gente também já vê os Digimons deles aí também, muito interessante isso. O Ludomon, ele achou uma paixão nova em fazer o okonomiyaki. E daí eu pensando, cara... usa luva, coloca uma touca aí, cara. Vai cair pelo no okonomiyaki todo, cara. Que isso? Ô, Ludomon. E nisso o Ludomon junto da Shakomon estão preparando o especial da casa deles pro Gekomon, que é aquele okonomiyaki na forma da Shakomon, que é um momento fofo do episódio. Tava na prévia e também é legal no episódio ver o quanto o Gekomon gostou daquilo. Eu falo duas coisas aqui, na verdade, que a gente falando de comida e tudo. Duas coisas. A primeira é o seguinte... Eu sei, todo mundo sabe, todo mundo já entendeu essa piada com o Gekomon e tudo, mas eu acho que tá ficando um pouco, assim, repetitivo, assim, em geral mesmo, não só em Beat Break. Tipo assim, sempre ter um personagem assim, guloso, assim, que é principal e tudo. Eu acho que a piada, quando ela repete tanto, assim, ela acaba ficando um pouco... O que você acha? Eu acho que não é mais piada, eu acho que é realmente só um traço de personalidade dele, sabe? É tipo, sei lá, você olhar pro Cebolinha e falar, eu cansei dessa piada dele falando errado, sabe? Eu comparei bastante o Gekomon com o Luffy, especialmente no episódio 5, que naquele episódio em específico ele tá mais elástico e cartunesco do que o normal. Eu vejo isso sendo até uma referência, mas também, tipo, parte da personalidade dele, então... Eu não diria que é alguma coisa repetida nem nada. O que eu acho repetitivo é o lance dele confundir as palavras o tempo todo, porque... Isso daí realmente veio muito do nada. Tipo, só começou no episódio 13. Não sei se você já chegou a notar isso. Sim. Antes de ir pra segunda parte, acrescentando o mais que você tinha falado, realmente, piada, assim, jeito de falar, sabe? O traço e tudo dele. Mas, assim, em questão do Luffy, por exemplo, é um personagem mais antigo, sabe? Já é velho e tudo. E na ideia dele, não tava meio que seguindo, assim, pra ser genérico, sabe? Não tem como você falar assim, isso aí é genérico. Não, sendo que ele, basicamente, né, foi o pioneiro nessa questão, assim, de personagens principais gulosos, comem bastante e tudo, né? De boa. Aí não tem como você falar que é repetitivo, sendo que ele, basicamente, assim, não falar que ele criou, né? Mas, enfim, já é um personagem mais antigo e tudo. Tem como, cara, você deixar isso tudo, assim, ficar um pouco mais interessante, criativo, até engraçado... Igual foi no episódio anterior, por exemplo, quando é uma comida diferente, sabe? O café, ele acha meio amargo, meio estranho. Ou que naquele episódio lá dos ovos e tudo, sabe? Tipo assim, uma reação diferente, sabe? Com comidas diferentes e tudo. Mas, tipo, também tem essa piadinha no episódio. O Gekomon, ele gosta em especial do Shakomoniaki. Porque, né, se a gente pode ver ele pedindo de novo no episódio, nessa parte aí, e no final também... Além de que, né, na cena em que eles estão tudo comendo o okonomiyaki, dá pra ver que só o Gekomon tá comendo o shakomoniaki. Tem isso, né? Ele elogiar, assim, gostos diferentes e tudo. É interessante mesmo. E a Kiropimon, então, que até agora tava dormindo, tem o som dela perturbado pelo barulho todo, e ela nota o Mindingo ali no meio da praia e... Caramba, é o Raito! Nossa, gente, que coincidência! É aí que, tipo, o episódio ele já decai um pouco pra mim, tá ligado? Porque...
Quanto tempo que o Uraito tá ali, tá ligado? Quanto tempo que ele ficou ali? Tu me fala, cara. Tava de noite, ele pulou, ficou desmaiado, sem beber, sem comer nada. Monodramon também, aparentemente. A Rotário e o Granite chegaram lá, colocaram a Tenno no lugar, não notaram ele lá, tá ligado? E ninguém até agora notou o maluco desmaiado lá também. Mano, pessoas horríveis, viu, cara? Pessoas horríveis aí, deixando o cara lá, tá ligado? Tipo, não, ele tá lá descansando de boa, deixa ele ali no meio da praia. É tudo pra facilitar o roteiro? Mas considerando que você já tem um episódio com essa premissa de trazer o time 7 de volta, eu tenho a impressão que você tem que colocar um pouquinho mais de esforço em reintroduzir eles. Principalmente pelo fato de que você só precisa fazer isso com o Uraito, porque, de novo, já estabeleceram que a Rotário e o Granite moram ali por perto. Eu ia falar que eu achei engraçado o dia que você tá falando do Uraito, o dia que foi encontrado e tudo. Mas imagina, cara, as areias que foi comendo, aquela aguinha salgada, pena de gaivota. Não, realmente, cara, já tava até indo o urubu atrás dele. Badum. Então, beleza. O pessoal, então, se dando conta de que deixaram o maluco ali por horas, vão ajudar ele. E o Uraito não quer nem saber de papo. Ele já corta a cena e ele como? Não, puta que pariu, que delícia, cara. Não. Vai com calma, maluco, tu vai engasgar, acabou. Aqui, toma água, valeu. Merda, água salgada. Aí depois, desse momento engraçado, tem os papos furados do episódio pra representar o Uraito e a dinâmica que ele tem com o Tomoro e o grupo no geral. Que, considerando o plano dele, eu vejo sentido no que ele faz aqui e no que ele diz. Mas mesmo assim, eu achei que o episódio pesou a mão nos diálogos do Uraito nessa parte. Eles estão tipo, não, gente, ele não aprendeu nada com o arco passado e continua sendo um cu largo, confia. Sei lá, pra mim isso só deixou mais óbvio que não era o caso. O que tira o interesse da cena, na minha opinião, porque você perde a oportunidade de mostrar como seria uma conversa entre o Uraito e o Tomoro depois de tudo que eles passaram. A gente não teve nada depois do final da luta do Programomon e só tem algo assim no final desse episódio, pra você ter uma noção. E aparentemente até o Granite e a Rotário sabiam que ele tava fingindo esse tempo todo. É isso, né? É o propósito do episódio e ao mesmo tempo eles querem lembrar, né, do que ele já foi e meio que acabou sendo um estilão do cara, né? De um certo jeito. É justo isso que você falou, mas ao mesmo tempo, cara, é tipo isso mesmo, sabe? Talvez o pessoal tá com saudade, assim, daquele Uraito, tá ligado? Infelizmente, isso também acaba deixando tanto o Uraito quanto o Tomoro fora do personagem deles, na minha opinião. Parece realmente um episódio que se passa na metade do arco Tide, que realmente resgatou essa personalidade do Uraito. Tipo, o Uraito nesse episódio, se você contar o que ele realmente tá querendo fazer, ele tá parecendo mais com o Haruomi, com os planos mirabolantes que ele faz, tá ligado? E o Tomoro tá um total 880 com as reações que ele tinha antes, quando viu o Uraito. Olha só pra ele, gente. Olha nessa cena, esse sorrisinho dele. Nem parece que ele tá na porra de um cemitério de Cold Heart. E esses 5 minutos que o episódio reserva pra restabelecer os personagens e as relações dele, infelizmente também, acaba sendo dispersado, na minha opinião. O que é bem triste, porque o arco passado eu elogiava muito os diálogos dos personagens e também reforçava a importância deles para a construção desses personagens e de suas relações. Mas aqui não tem muita coisa para aproveitar ou que seja muito importante. Por mais que, né, as cortadas que o Uraito dá no Tomoro nessa cena sejam engraçadas. Que barulho é esse que eu tô ouvindo, hein? Fica quieto aí que a conversa não chegou no chiqueiro aí, Tomoro, seu Oinkmon. E aí, certo depois do Granite da Rotário mostrarem que ainda se preocupam com o Uraito, e o Uraito dá uma de tsundere, diferente do Monodramon, que tava brincando na água com o Gekomon, cara. É muito adorável essa cena, tá? E tá, o Uraito manda o Monodramon ir embora porque nada que acontece é da conta deles, e ele é um rapaz forte e independente que não depende de molengas como eles. O que deixa o Tomoro se questionando qual o problema dele, que, né, o cara tava todo bagaçado. Pra onde que ele tava indo ou por que ele tratou eles desse jeito. Tomoro, eu tenho a impressão que você é mais esperto do que isso. Você já devia pelo menos suspeitar que tem algo de errado. Mas não é nada disso importa porque eles estão na praia, porra. A arena ali, ó, chega. Ninguém vai atrapalhar meu dia de folga. Eu mal acabei de pagar esse maiô, então eu vou usar ele mais do que uma vez. Como que funciona esse tipo de censura? Não é bem uma censura, é um tipo de anti-fanservice. Ao mesmo tempo que os caras querem colocar um pouco de roupa nela, né?
cobrir assim, a parte de cima. Os caras vão lá e acabam fazendo o exato oposto, cara. Qual é a lógica por trás disso? É só o jeito que o maiô funciona. Eu sei que existe maiô assim, tá ligado? Então, né, só o maiô com a parte da roupa de cima, porque o maiô normal ele também mostra a bunda da pessoa desse jeito. E essa interação do Raito com a Glowing Dawn e o ex-Time 7 chamou a atenção de 2 ex-membros da Tactics que estão disfarçados de civis procurando pelo Raito. Porque é só aí que eles conseguem achar o Raito, tá? Tá muito difícil de encontrar um maluco desmaiado no meio da praia por horas. É foda isso, tá? É foda. E eles são dedicados, viu? Eles estão muito dedicados nesse disfarce deles. Mudaram o figurino, a garota mudou o cabelo, roubaram um carro e fingiram ser pai e mãe e pagaram, repito, pagaram por 30 Okonomi Hacks. Pra quê? Pra quê? Se os Digimons conseguem ficar invisíveis e eles não estão esperando por um ataque, só acaba com eles de uma vez, se esse for o problema. Tipo, tudo bem, eles querem usar eles de refém, é o plano deles realmente, mas você é muito inocente se você acha que eles iam poupar Rotário Granite depois disso. Olha, pelo menos eu não posso dizer que eles não são dedicados e bons no improviso. Devem ter feito teatro, certeza. Isso é interessante, né? Essa parte assim, de disfarce e tudo, enganar. Porque passa essa ideia também, sabe, de treinamento assim, militar e tudo. Algo meio assim, secreto, sabe? Algo tipo de técnicas, assim, de táticas mesmo, sabe? Então é interessante, sim, você ver alguns personagens assim, né, que tem essa temática assim, de militar, exército, assim, de treino, que tem essa parte, assim, esse elemento, sabe? Eu gosto de como, essencialmente, toda vez que a gente vê algum outro membro da Tactics, eles têm estilos de combate bem diferenciados um do outro. Tipo, nunca é a mesma coisa. A gente pode ver que o time 7 ele realmente é mais focado em combate direto. Enquanto isso, o Haruomi ele realmente é mais assassino de aluguel e uns trabalhos realmente mais pontuais ao redor do mundo. E você agora tem o time 1, que aparentemente ele é focado em infiltração. Infiltração e neutralização, no caso. A gente já chega nesse ponto. De novo, volto pro que eu falei do episódio deles desenvolverem mais da Tactics como organização que realmente não teve no arco passado. E aí, beleza, a Rotário e o Granite terminam de preparar o pedido e vão entregar no carro dos malucos. Não sem antes a Rotário dar um fora no Makoto, que só queria ajudar. Coitado, talvez na próxima, Makoto, quem sabe. Vamos fazer o seguinte, vamos descontar a frustração na comida. E aí tem a cena deles aproveitando o rango com um vulto passando por eles e aparentemente colocando um sonífero no suco deles. E tem algumas coisas interessantes sobre essa cena. É interessante como a Kiropimon consegue perceber algo ali, mas o Gekomon não. Principalmente com o que acontece mais pra frente do episódio, que dá uma ênfase no olfato do Gekomon. Isso, na verdade, algumas pessoas apontariam isso como um erro, mas isso é coerente. No episódio 18, o Gekomon ele não consegue perceber o Comandramon quando ele fica camuflado. Inclusive quando ele sabe que o Comandramon pode fazer isso. É o motivo todo do plano final do Haruomi ter funcionado. Então, vindo de uma evolução dele, faz sentido manter isso, especialmente pro Silsdramon, que é feito pra esse tipo de serviço secreto, tá ligado? Eu tinha considerado que essa camuflagem deles também ocultaria o cheiro deles, por isso o olfato do Gekomon é burlado. Mas essa cena me fez perceber que é melhor ainda, porque para isso funcionar do jeito que funcionou, eu tinha me esquecido que a Kiropimon tem visão térmica. E ela no episódio 18 também não percebe o Comandramon quando ele tá camuflado, então tem que ocultar a assinatura de calor também. Então você se pergunta, como que ela percebeu o Silsdramon nessa cena? A audição. Isso é algo que a camuflagem deles não cobre. Tem um efeito sonoro na cena pra indicar isso. E faz sentido ouvir, porque, né, tá do lado dela. E 2, o Tomoro, ele se salva do sonífero porque o Gekomon toma o suco dele. Algo que os personagens não discutem no episódio, eles não voltam pra essa cena falando disso nem nada, mas é claramente isso. Mostrando um pouco dessa invulnerabilidade dos Digimons com coisas feitas por humanos, vou dizer assim, a prova de balas. E também serve para mostrar o jeito que a Tactics, a organização em si, ensina a lidar com essas situações. Porque perceba que em nenhum momento que o time 1 escolhe enfrentar a Glowing Dawn, eles não escolhem enfrentar eles de maneira letal ou direta. Porque se quisessem, o Silsdramon podia botar Anthrax na porra do suco deles e já era, tá ligado?
eles escolhem inutilizar Glowing Dawn para evitar ao máximo que fatores externos influenciem o objetivo real deles, que é acabar com o Raito e eventualmente o Granite e a Hotaru, que, falando neles, corta a cena para eles no estacionamento, notando que tem algo de errado ali, provavelmente o fato de que não tem criança nenhuma ali, que nem os dois malucos tinham falado que tinham, e se preparam para lutar metendo um salto olímpico, tá? E pose de Dragon Ball com direito a efeito sonoro ainda. E o Silramon, gente boa que ele é, se mostra para dar tempo deles desviarem. Isso porque ele estava testando eles. Mas isso é uma luta de dois humanos contra Digimons, então já dava para ter uma ideia do que ia acontecer. Quarta cena, e você já tem o Tomoro junto do Gekomon, até que ele encontra um gravador com o símbolo da Tactics e uma mensagem pensada pro Raito, dizendo a localização dos colegas dele que agora são reféns. E falando no diabo, olha lá gente, olha o diabo, olha o capeta. Não, você não. E uma coisa interessante sobre esse gravador. Ele é movido a Epulse. Eu sei que parece óbvio e tudo mais. A cor do Epulse e a voz é a mesma do Ichinosuke, o líder do time 1. E isso, na verdade, é um elemento do mundo de Beat Break que sempre está presente. O mundo não mudou só porque pararam de mostrar isso todo episódio. Que é, no caso, a ideia de tudo ser movido a Epulse, mesmo que não precise. Que eu tenho uma vaga lembrança da gente questionando a necessidade de Epulse nessas coisas. E agora, até a cena do Tomori e dos Digimons confrontando o time 1, a gente tem algumas cenas de diálogo, começando pelo Tomoro perguntando por Raito o que aquilo significa, já que a Tactics foi dissolvida, e o Raito explicando que eles devem ser membros remanescentes, indo atrás deles por motivos ainda não claros. Que eu acho que ninguém fora a Hotaru e o Granite ficam sabendo do motivo real deles até o final do episódio. Mas tá aí, o Raito dá uma de tsundere, entendeu? Eu não vim aqui atrás de vocês, não tô com essa baitolagem de companheirismo, coisa nenhuma. Olha pra mim, eu com certeza não mudei nada e tô vazando. E o Tomoro, ah é? Vai embora então, nem queria mesmo. Próxima cena, a gente vê onde a Hotaru e o Granite foram parar, estando amarrados um ao outro. Devia ter sido eu. E aí a gente tem a apresentação formal do time 1, com a Hotaru e o Granite dando uma exposição sobre qual é o lance com eles, que eles sobreviveram ao massacre dos 5 estrelas, vou falar desse jeito, e se safaram com a desculpa de que eles foram isolados num lugar remoto. Então, basicamente, eles eram tão insignificantes no grande esquema que só deixaram eles irem. O Clay foi preso e a culpa caiu tudo no lombo do Seraph. Então, né, estão procurando o coitado até hoje, gente. Estão procurando o picolé no meio do deserto até hoje, olha. Coitado, derreteu, gente. Ah, não, que pena, que dó dele. Ah, tadinho, gente, ele morreu. Ração de tartaruga, isso aí que ele se tornou. Ô, Glória, cara, ô, Glória, que felicidade que é passar num episódio com a Tactics toda voltando, exceto o Seraph, mano. Glória a Deus, cara, obrigado, senhor. Eu deixo ser ateu por um momento desses, cara, na moral. Eu vou falar mais do Boçal na frente, mas eu realmente fico surpreso como ninguém do time 1, sei lá, puxa o saco do Seraph ou alguma coisa assim do tipo. Cara, a gente meio que assim, falando zoando, assim, não é que a gente tá falando zoando, assim, né? Mas assim, realmente não tem, tipo, uma menção assim, nossa, e aí, como é que ficou o caso do Seraph? Como é que ficou o caso aí do Naito, hein? Tipo, se foi, tá ligado? Glória, obrigado. Assim, tem uma chance não zero de acontecer, mas ainda assim é uma chance bem perto do zero. E depois disso vem a parte do time 1 dessa cena, com provavelmente o diálogo mais zoado da série até o momento, por parte da Nitika, a garota loira lá. Tomara que seja algo como erro de legenda. Você considera um time que foi rebaixado abaixo de você? Se não fosse por vocês, nós seríamos os melhores. Eu até apontaria o que tem de errado nesse diálogo, mas não tem tempo suficiente no dia pra isso. E aí você tem a parte do Sanpei nessa cena, que me fez rir alto. Ele olhou pra gente com desprezo e riu da gente. E o Granite, ele faz isso com todo mundo. Cala a boca. Emotional, damn it! Mano, de verdade, cara, eu tive que pausar o episódio pra rir e voltar nessa parte. Quando o episódio ele te faz assim, desse jeito assim, é um ponto a mais, né? Pelo menos ele fica memorável pra você, né? Esse maluco me fez rir, cara, eu gosto dele, ele é engraçado. Tem outro diálogo importante dele nessa cena, mas eu vou juntar com a fala do Ichinosuke, o líder deles,
dizendo que o objetivo atual deles é eliminar Soldar Raito e reconstruir a Tactics, pois se eliminarem Raito e o restante do time 7, a moral dos ex-membros será restaurada e eles assim vão se reunir. E que achar eles juntos do Raito foi uma coincidência feliz para seus planos. Agora só resta iniciar a expurgação, que eu falei de um jeito bem mais épico do que realmente é, porque beleza, o líder deles é o único que eu chego perto de respeitar, e é uma motivação ok, faz sentido e tudo mais, principalmente pelo fato de que eles não sabem o porquê o Clay criou a Tactics para começo de conversa. E a ideia de ainda ter membros sobreviventes da Tactics além desses dois times faz sentido. Por mais que, na minha opinião, já tenha passado do tempo pra abordar isso na série. Mas caramba, do jeito que ele fala no episódio parece muito contraditório. Pô, vão matar os ex-membros da organização, aí ela vai se unir de novo. Maluco, se vocês sabem onde esses ex-membros estão, vão atrás dele ao invés de ir atrás de pessoas que não querem nem mais saber da organização, não querem nem mais saber de vocês. Mas aparentemente na cabeça desses malucos, que devem compartilhar o mesmo neurônio, inclusive, a culpa da Tactics ter acabado foi culpa do Raito. O quê? O quê? Como assim? Naquele arco todo, eu não consigo pensar em nenhum pobre coitado com menos controle da situação e da própria vida do que o Raito. Raito foi só o peão que abriu caminho para peças mais importantes que ele para a queda do Clay. A Tactics foi só colateral, inclusive. O Raito estava sendo um saco de pancadas glorificado que constantemente era colocado no lugar dele a ponto dele simplesmente desistir de lutar. O Granite, a literal pessoa sem vontade de viver ou lutar por si, teve mais influência naquela da Tactics do que o Raito. Mas acima de tudo, a pessoa que mais teve influência nisso foi o Bucha, o boçal do Seraph e seu Joberiyama. Maluco não tem uma vitória no nome dele e enterrou todo mundo junto dele porque ele decidiu ir atrás de uma criança que respondeu ele à altura ao invés de ajudar quando a organização precisava. Como você consegue assimilar isso como culpa do Raito? Os níveis de malabarismo mental são tão colossais que o pessoal do Circo de Soleil estão considerando se aposentar. Pelo que eles sabem, a última coisa que ouviram do Raito foi que ele tinha sido expulso. Tipo, eles só são haters, mano. Não tem como. Achamos pessoas que odeiam o Raito tanto quanto a comunidade. Caramba! Aí tu metralhou, viu? Não é lindo? Mas está errado! Um verdadeiro gênio, aquele que reconhece o epulse da batata. Mas beleza. Acalmando um pouco aqui, porque vamos pra argumentavelmente a melhor parte do episódio, que é o free for all do time 1 e do Tomoro com os parceiros dos outros personagens. Também sendo o único momento onde eu sinto o perigo e o hype que dão pro time sendo o melhor time excluindo o time 7, tá? Isso daí é meio sacanagem mesmo. Pô, eles querem fazer o time parecer forte, parecer ser uma ameaça, mas caramba, quando até os próprios membros do time, eles se colocam abaixo do time 7, aí é sacanagem, tá ligado? A coordenação deles com os Digimons é muito boa nessa cena. O Silveramon e o Raikomandramon, eles têm pontos fracos, mas como eles são opostos, eles se complementam muito bem. E enquanto tudo isso está acontecendo, você precisa lidar com os dois, o Volturmon tá à distância seguro e pronto para eliminar o inimigo que tá concentrado no combate. Digamos que ele é o frango atirador do time, Baduntz. Eu ia falar, né, que a gente já comentou bastante de possíveis referências a Hunter x Hunter, desde aquele episódio lá do episódio 14 e tudo, né? Mas, cara, com essa, eu acho que ficou um pouco assim, meio que na cara, vamos dizer assim. Né? Eu ia falar exatamente isso. Você leu a minha mente, cara. Eu ia comparar essa cena com a cena de Hunter x Hunter, que é as formigas quimera tentando eliminar o Killua. Aí tá tendo essa porra toda aí na floresta, enquanto o Ikalgo tá atirando de longe. Teve o lance todo das vozes, né? A gente fica falando em tudo, a voz desse personagem, a voz do outro. Aí teve aquele episódio lá, o episódio 14, que eu falei que a cena é muito semelhante àquela cena das formigas quimera mesmo. Aí teve essa cena também. Olha pro outro lado. Tem uma chance de aparecer uma Bisque ou não? Quem dera, quem dera. E aqui também tem um momento muito engraçado, que é o Silveramon parando a cena de evolução, cara. Não, é épico pra cacete, viu, cara? Não, é incrível isso aí. Eu sei que, tipo, a esse ponto já é algo repetido e até clichê. Tipo, eu tenho a impressão que isso deve acontecer pelo menos uma vez por série. Mas, caramba, é sempre legal de ver.
Que realmente é algo prático, sabe? É algo que existe ali pra você impedir. Eu fico imaginando, sei lá, que se nos próximos episódios o Gekomon vai tentar repetir isso, sabe? Eu imagino que ele teria facilidade em fazer esse tipo de coisa. Imagina só, tá com o Sapotama pra cima, o Gekomon, opa, não, pega com a língua o Sapotama. O Seus Dramon, né, ele roubou essa parte aí da cena, mas ele também tava de muita maldade com o Gekomon nesse episódio, cara. O maluco fica bicudando o coitado em toda oportunidade que ele tem, mano. E aí, certo mesmo com a vantagem numérica, o Tomoro e os parceiros precisam recuar, e com a Kirovimon tentando fazer alguma coisa, o Vulturmon revela a presença dele na luta, metendo bala na coitada. Coitada minha garota Kiropimon, mano. Eu tinha falado da Pristimon, tudo mais, coitada, não ganha nenhum destaque também. Mas caramba, eu acho que nenhum outro tiro do episódio chega no nível de brutalidade e o quão súbito foi esse da Kiropimon, tá ligado? Você percebe, o Tomoro fica aquela luta inteira com a Kiropimon no colo depois desse ponto. Essa imagem, assim, que passa por grande parte, assim, do episódio, né? O Tomoro cheio, assim, dos Digimon nesse nível ao redor dele. Essa cena aí também mostra uma coisa legal, que, beleza, eles, né, tiraram os personagens do episódio pra dar destaque pro Ratsu e pro Tomoro, beleza. Mas eu não senti que os nível criança estão sendo inúteis, sabe? Eles estão dando o máximo deles, tentando evitar ao máximo o Seusdramon e o Raikomandramon, e também protegendo o Tomoro dos tiros do Vulturmon, porque realmente é a prioridade deles no momento. Eu gosto de como eles conseguem ser diretos e analíticos com essa situação, e eles dão o máximo pra proteger o Tomoro, porque eles sabem que é a chave pra eles ganharem, a chave pra eles saírem vivos dali, basicamente. É basicamente isso mesmo, né? E traduzindo, protagonista. Protejam o protagonista a todo custo! E, né, depois dessa cena da Kiropimon levando bala, o Vulturmon realmente mostra que ele faz bem isso. Porque vai caindo um a um dos Digimons, principalmente com o Ichinosuke dando mais repulse pro Vulturmon. Me dê mais repulse, Ichinosuke, estamos indo contra níveis criança. E beleza, no Shakomon eu até compro, tudo bem. Mas, né, também tem a parte do Ludomon, que aí, né, aí não tem como discutir mesmo. Ludomon ali no meio, eu entendo, mas por sorte a gente já aguentou coisa pior e... Ludomon abatido! Ludomon abatido! O Ludomon foi abatido! Precisamos chamar reforço! Mugen, a gente tá fudido! Não, a gente tá morto, você não entendeu? A gente tá ferrado, já era, Ludomon abatido, o pior aconteceu, cara. É o pior cenário possível. Esperamos ansiosamente para esse momento, então, né, como é algo importante, vamos tirar isso do caminho. Mentira, tá bom? Isso é mentira. Ah, mas o Ludomon tá sem repulso, ele levou mais que um tiro, não sei o que. Tá bom, beleza. Ele já aguentou coisa pior que isso sem repulso também. Tu tá me falando que as bases do Vulturmon fazem isso, sendo que ele só quebrou assim quando ele tomou vários golpes do Murasame e depois de muita, mas muita porrada do Gigasmon. Pô, exageraram um pouco aí, viu? Power Creep no Seraph desse jeito, mano. E, tipo, o Ludomon era exagerado pra cacete também, mas isso não faz essa cena melhor. É porque realmente, cara, assim, ataques, golpes nomeados de um de nível adulto e perfeito, assim, o Ludomon tancando de boa, né? Vamos tio aí do Vulturmon e prá. Também, né, tem uma coisa que acontece mais pra frente do episódio, se comparar isso. O Vulturmon, mesmo com o Repulse, ele não consegue perfurar as escamas do Armalizamon. Porque, né, você lembra, o Uranfomon, ele conseguia machucar o Armalizamon, tá ligado? Se tem esse lance aí das escamas do Armalizamon, como é que você explica aquela cena em que o Ludomon provavelmente tanca o golpe mais poderoso do Armalizamon no momento? Então, tipo, é algo realmente esquisito isso aí, cara. Você conseguia me ganhar na diferença entre nível, mas mostrando o que o Ludomon fez na série, comparando o que realmente machuca os Digimons nesse episódio, cara. Ah, sei não, mano. Eu fico me sentindo mal, cara. Eu não quero falar mal do meu garoto, mano. E pior que ele tá legal nesse episódio. De verdade, eu acho que ele é o Digimon mais competente nesse meio aí. Sabe o que isso me lembra, né? Mas eu nem falo o episódio. Isso me tá me lembrando um certo episódio aí de um certo vampiro doidão aí. Deixa quieto, né? Aí vai ser o bullying recorrente dessa série, não tem como. Parabéns, Red Vegemon, você teve um oponente à altura. E certo, voltando pro episódio em si, vendo todo mundo abatido e machucado, Tomoro pensa numa solução para esse problema. Gerar mais repulso para que Gekomon perceba onde o Seusdramon está. Uma ideia que funciona fazendo o bolso do Seusdramon abrir por conta própria. Porque bolsos não funcionam desse jeito, desculpa.
evoluindo pra Armalizamon e mudando imediatamente a dinâmica da luta. E tá aí o motivo do Seus Dramon ter impedido a evolução tão desesperado. Se antes eu tava achando que o Seus Dramon tava brincando com o Gekomon, agora eu sinto que é o contrário, o Armalizamon que tá brincando com os dois. E de novo, nem os tiros do Vulturmon estão fazendo um efeito no maluco agora. Pelo menos meu mano, Raicomandramon, não foi humilhado que nem aquele Greymon no Coliseu. Mas não demora muito. O dono do Vulturmon percebeu o ponto fraco do Armalizamon, mudando de estratégia e comandando para que ambos, Seus Dramon e Raicomandramon, segurem Armalizamon, para que Vulturmon possa acertar seus tiros repetidamente no estômago de Armalizamon. E, quando tudo parece estar perdido, quando Vulturmon dispararia o tiro de misericórdia... Nossa, gente, que surpresa, ele tá de volta, ele não é do mal, haha, quem diria? Essa parte aí do episódio eu acho interessante. Não o retorno do Raito, mas, tipo assim, essa equipe, sabe? A equipe 1, assim, trabalhando em equipe mesmo, sabe? É um pouco raro você ver, assim, times antagonistas, vilões e tudo, usando-se um trabalho em equipe, assim, tão forte, assim, concentrado desse jeito. Da situação toda, na verdade. Eu acho que eles conseguiram me ganhar nisso. Em vez de tentar fazer cada um parecer individualmente poderoso, eles conseguiram criar uma situação que é difícil, é interessante se lidar e também aumenta a dificuldade por extensão, sem parecer que eles bufaram um Digimon especial, tá ligado? Tanto que, né, os dois nem se envolvem direito, o Raicomandramon e o Seus Dramon, eles não ficam alternando nem nada. Eu tenho a impressão de que um deles fica olhando enquanto o outro lida com a situação, porque realmente eles conseguiram tomar o controle da situação. Não tá aí, tipo, a dinâmica toda da luta do Free For All aí é interessante, é uma luta em arena, realmente. Aqui, cara, retornando aquele assunto lá do Armalizamon e do Domon, eu pensei em duas coisas assim, diferentes, assim. Assim, se for pra colocar uma desculpa necessária naquilo, você pode pensar, pô, simplesmente o Armalizamon ficou mais forte, sabe? Depois dessas jornadas de treinamento, o Ludomon não colocou nada que ele ficou mais forte, ou que seja aí, sabe? Tem esse lance de talvez realmente o Gekomon e o Armalizamon, né? Eles acabaram ficando mais fortes e tudo, mais resistente. E o Vulturmon tem o estilo dele, assim, sabe? Do jeito que ele praticou e treinou. Tá, contra-argumento. Se fosse esse o caso também, eu posso inventar desculpa pra melhorar a situação do Ludomon em si, tá ligado? Pô, beleza, o Ludomon tá sem repulso em suas contas, por que o Tomoro não dá um pouco de repulso dele pro Ludomon e usa ele de escudinho que nem o Granite, tá ligado? Você pensa, mas aqui o repulso não é compatível, não sei o que ser as quantas. Mas aí, pô, a gente tem... Eu consigo citar uns 40 exemplos diferentes de Digimon puxando repulso de outra pessoa sem nenhum problema, tá ligado? Cara, eu tinha pensado exatamente nisso, aquela parte que você falou que os Digimon, nível criança, eles estavam defendendo o Tomoro e tudo. A missão era defender o Tomoro, custe o que custar. Eu pensei exatamente nisso. O Tomoro com o Ludomon, assim, usando escudinho. Eu engulo a desculpa do episódio. Tipo, isso daí não tá em nenhum lugar nem nada. E pela lógica é possível, mas já que eles não mostraram nada assim, que seja consensual, sabe? Então, tipo, eu engulo que pode ser isso, mas... Se vai inventar desculpa pra fazer sentido essa cena aí do Ludomon quebrando o escudo dele e o Armalizamon tancando, então eu também quero inventar desculpa pra deixar o Ludomon mais forte, tá ligado? E beleza, o Raito então, ele revela o real plano dele, que ele transformou as iscas do time 1 nas iscas dele. Ou melhor, ele transformou o time 1 nas iscas dele todo, não sei, é isca pra lá, isca pra cá, não sei o que, essas quantos termos tá sendo julgado pro lado todo nesse episódio, mas o que importa é que o Raito conseguiu lá essa situação a favor dele pra descobrir a posição do atirador. E, né, depois disso, o Ichinosuke percebe a merda tá acontecendo ali, que o cara faz? Fudeu, vamos embora! Vulturmon, estamos finalizados, é um nível adulto que estamos indo contra. Não, de verdade, mano. O líder do time se cagando nas calças de ver o Raito ali. Tipo, ele não tenta nem lutar, ele não tenta nem atirar, tipo, ele só vaza dali. É muito bom, cara. Desculpa, é muito bom. É mais um momento que fez sim nesse episódio. Esse episódio é um episódio de comédia o tempo todo, disfarçado. Tá aí, pô. Era um episódio de comédia o tempo todo. Subiu no meu conceito. E aí, beleza, com o frango atirador no momento tendo que fazer a retirada estratégica dele. O Armalizamon, ele tá cansado disso. E ele decide parar de brincar agora que, né, ele tem que mostrar o quão poderoso ele é pro Raito. E vai lá e joga os Seus Dramon que nem uma ragdoll. Mas isso aí também foi muito engraçado no episódio. O cara simplesmente, sai de mim, maluco.
E também ele com isso também consegue se livrar do Raikkonen-Dramon. E aí a gente tem as cenas de luta alternando entre o Raito lidando com o Ichinosuke e o Tomoro terminando de varrer os malucos. E aqui, pô, a gente tem um momento bem bonito, um momento realmente muito legal pra conclusão do Raito, com ele desamarrando, cortando as cordas que estavam prendendo a Hotaru e o Granite. E ele já sabendo que o Raito ia fazer isso até certo ponto. De novo, ele já sabe o tempo todo que o Raito estava fingindo essa personalidade dele. E por fim também a gente tem de novo tanto o callback da fala do Monodramon lá do episódio do Coliseu, quanto do começo do episódio, com ele falando: Raito, eu acredito em você. E finalmente conseguindo evoluir o Uranfobon pro Azarmon, com uma cena de evolução própria, inclusive, coisa que nem o Clay ganhou, devo lembrar a vocês. E dessa vez sim, o Azarmon tá sob controle, que realmente é uma recompensa muito boa pro personagem dele, cara. É um momento que eu gostei muito do episódio. De novo, mano, eles me fizeram gostar desse arrombado, sabe? É muito difícil eu me desapegar do que eu sentia por esses personagens e julgar o episódio de maneira justa. Depois disso não acontece muita coisa demais, não. Tipo, a coreografia da luta, realmente das duas partes desse episódio não é nada demais. A gente já viu realmente coisa melhor na série, mas é divertido pelo que é e realmente é recompensante. Tem um momento bem legal do Armalizamon usando o Neutron Blade dele de maneira defensiva. Tipo, na verdade, acho que ele nem usa o golpe nomeado nem nada. Ele consegue manipular Neutrônio, então você imagina que ele conseguiria fazer isso de maneira genérica, ele só usar um boost de energia ali pra afastar o Seus Dramon. E beleza, o Azarmon também não demora muito pra finalizar o Vulturmon, que regride pro seu Baby 1, sendo o Sunamon. Caramba, que surpresa! Eu tava esperando alguma coisa tipo o Poromon. É interessante isso, pô, escolherem a linha evolutiva de mineral pra ele. Com isso também, o Armalizamon consegue nocautear tanto o Seus Dramon quanto o Raikkonen-Dramon ao mesmo tempo. E os dois regridem pro Baby 1 deles, de novo entrando pro clube do Bonmon de Beat Break, que eles não superaram esse Baby ainda. Imagina só, vão ter que dedicar uma parte inteira do Nirin só pra construir um habitat pros Bonmon do tanto que tem, tá ligado? E beleza, e com uma finalização desses dois breves embates do Raito e do Tomoro, chega lá todo confuso, entendendo porra nenhuma que acabou de acontecer. Raito chega, metralha uma catedral, sai voando junto de um urubu e depois o bicho tá nocauteado. Ele pergunta: Raito, que porra é isso? Que tá acontecendo, mano? E aí, Tomoro, você serviu como uma boa isca, cara, parabéns. E tipo, é isso que eu gostaria de ver mais no episódio, essa dinâmica debochada, passiva-agressiva do Raito com o Tomoro, que não teve no começo do episódio, infelizmente, porque eles queriam, ou resgatar essa personalidade do Raito, ou realmente fingir que ele não passou por uma mudança nem nada. Mais comparações com o episódio 18, e também que eu tinha falado que o Raito tava agindo que nem o Haruomi nesse episódio, que é basicamente a mesma coisa que aconteceu. O cara fez a cabeça do Tomoro pra ele agir realmente de acordo com o plano e executar melhor, ele realmente se soltar pra conseguir lidar com a situação. O Tomoro ficou tão sentido com isso que anoiteceu e ele ainda tá falando isso de isca pro Raito, mesmo quando todo mundo já conseguiu se recuperar. Tipo, caramba, até a Honoka concorda que tá tarde pra esse tipo de coisa aí. O Honoka sub da Honoka Jumpscare, é isso mesmo? Tipo, do nada no episódio, cara. O que a Honoka tem com aparecer do nada em episódio que não tem nada a ver com ela, mano? Pelo amor de Deus, quer tanto mostrar a personagem, faz o episódio pra ela, cara, eu não tô aguentando mais. E não é a parte nem mais confusa dessa cena, porque até quando é com a Honoka não é exatamente sobre ela. Porque ela chega falando que ela só foi lá, tipo, inicialmente eu pensei que ela tinha... Ainda bem que não foi isso, mas eu pensei que ela tinha ido lá pra coletar a recompensa da Táticas, porque realmente era o que ela tava fazendo antes disso tudo. Mas não, ela foi lá porque aparentemente o Kaito mandou buscar o Raito porque eles estão treinando. Esquisito isso aí, cara. 3 coisas. Primeira, minha reação ao vivo com a Honoka chegando foi impagável, viu? Foi impagável. Segunda coisa, cara, eu tinha até falado que poderia sim ter uma chance da Honoka e o Kaito, se acabar aparecendo assim, nesse episódio. E a Honoka apareceu mesmo. Tipo, poderia ter aparecido o Kaito também, aí foi mencionado. Mas a minha piada era porque era assim, tá, o Kaito no episódio 11, Honoka no episódio 22,
E nesse episódio 33 seria a Honoka e o Kaito. Mas não, foi a Honoka. Eu tinha falado isso que ela poderia aparecer, realmente apareceu. Na hora eu nem tinha ligado isso, porque foi um jumpscare tão... Eu falei, ué, peraí. É ela? É ela? A minha garota azul aparecendo assim do nada? Então tá, né? Aí, ó, marco o que eu digo, episódio 44, finalmente teremos o passado de Honoka, confia. E terceiro ponto, isso aqui já tá virando já, cara, Marin Troop. Não é nem mais o Marin Pateta Monk, não, é o Max aqui, ó o tamanho dele. Vou gastar sem parar, vou fugir para o sul, vou ligar pra Honoka, vai ficar tudo azul. Mas sério, pô, olha esse Marin Kimeramon, cara, que isso? Antes foi o Tropianão, agora isso aí. Marin Patetamon aí, Marin Maximon, o cara ele tá com tipo 1/3 do que ele era pra ser. Lembrando que a Honoka tem tipo 1,65 m, alguma coisa assim, sabe? Então, né? Aí, eventualmente, o cara vai ficar cada vez menor com cada aparição. Vai chegar ao ponto de que ele chega a ser microscópico e ele vai acabar matando as pessoas de dentro pra fora, tá ligado? Ele essencialmente vira uma doença. E também tem o lance do Raito treinar com o Kaito, aparentemente. O que também acaba sendo irônico, tá ligado? Porque o cara saiu do lado de um 5 estrelas pra ir atrás de outro, tá ligado? É o padrão dele agora. Eles também estão precisando falar isso de maneira mais direta na série, porque são os 5 estrelas. O Clay saiu, quem que fica no lugar dele? Não dá pra chamar de 5 estrelas se não tem 5 pessoas. E quando você vê que os 5 estrelas não são formados por 5 pessoas, você se pergunta, por que os 5 estrelas não são formados por 5 pessoas? Tem essa parte aí do diálogo da Honoka com esse time 7 e o Tomoro, quando ela se lembrando, vocês, pô, eu poupei vocês. Não foi bem assim. Linguisticamente você não tá errada, mas eu também não acho que você tá sendo honesta. Tá, beleza. Fora isso, também tem o lance do Raito revelar pro Tomoro qual o objetivo dele no momento, pra onde ele foi depois, né, da treta toda com o Clay, o Programamon e a resolução daquele arco, dizendo que ele ainda assim busca ficar mais forte pra realmente conseguir bater de frente com o Tomoro. O que também é uma conclusão legal, o personagem dele. Eu gosto de ver como aquele arco colocou o Raito no lugar dele. Eu só realmente fico muito curioso. Tipo, eu não sou necessariamente contra a ideia. Eu achei que foi meio colocado do nada no episódio, mas eu realmente gostaria de ver como foi essa interação do Kaito e do Raito, tá ligado? Você imagina, como é que ele consegue convencer o Kaito a treinar ele? Sei lá, é por comparativo, tipo... ou é a Honoka ou é esse maluco. Vou ficar com o maluco então. Certo? E pra finalizar o episódio, a gente tem mais uma cena bonitinha, com o Granite e a Hotaru oferecendo o Okonomiyaki. Né, que eles fizeram, o pessoal pagou os 30 Okonomiyaki, mas acabaram não comendo, então por que não dá pro Raito? Porque, né, ele precisa pra essa longa jornada de treinamento que ele vai ter que passar com o Kaito. Coisa que a Honoka abomina e já se arrepia ali, falando que esse melodrama enoja ela. E tá, foi uma cena engraçadinha pra acabar o episódio, gente. Episódio de comédia. Mas as piadinhas acabou agora, porque agora é assunto sério, entendeu? Porque a gente entra na prévia. Agora complicou, né, cara? Agora complicou, você concorda? Não tanto, tipo, não parecia algo tão problemático até realmente você me dar as opções pro próximo episódio. Então vamos lá. Antes de falar sobre esse ponto, e essas colchonas aí da Laila Moon aí na cara, assim, esse povo aí. Tem muita coisa acontecendo nesse episódio, cara. Isso aí já é uma red flag. Isso aí já vai preocupar um pouco já. São várias coisas acontecendo nessa prévia, mano. Aparentemente a gente vai ter um Oblivimon, né? Que tem a ver com Espimon. Já começa por aí, algo meio problemático. Tem o lance todo aí de OVNIs, né? Dos alienígenas aí que o Makoto fala. Tem o maior elefante na sala. Megalitos é uma possibilidade real. Mas eu tô inclinado a dizer que é bait. E não é porque eu quero que aconteça, porque eu realmente acho que não rola no próximo episódio. Agora, cara, nesse caso, precisa ser bait mesmo. Porque vamos lá. Se não for bait pra evolução da Wolvermon, 2 cenários aqui que seriam extremamente broxantes. A Rose acaba perdendo de um jeito ou de outro, né? Ou a Arena, né, com a Wolvermon não ganham. No caso, assim, a evolução perfeita da Wolverine. Tipo assim, se aparecer, né? Se for a primeira aparição e tudo, debut aí da evolução perfeita da Wolverine, tipo, na primeira aparição do nível perfeito dela não ganhar,
paia. Mas, ao mesmo tempo, se ela ganhar, a Miz ela vencer, vai ser uma derrota pra Rose. E a gente também não tá querendo isso, né? Paia também, um L pra Rose. Aí como é que fica então? Eu acho que o melhor aí, no caso, né, seria o bait mesmo, mano. Os caras ficaram encurralados, mano. Ficaram de curralado? Oxe, como é que é? De verdade, eu não percebi o quão ruim era a situação até você realmente apontar ela. Pois é, cara. Mas de verdade, eu acho que o melhor resultado é realmente ser bait. Porque se for bait, você pode falar que, tipo, aqui tá começando a relação de rivalidade delas pra isso acontecer. Porque, você imagina também, eu não vejo fazendo muito sentido isso acontecer só porque a Arena tá sozinha. Mas aí mesmo já dá pra ver, né? Provavelmente é a primeira aparição de sangue no anime. E provavelmente isso foi causado pela Wolvermon mesmo, porque o Oblivimon ele faz isso. Eu gosto muito da escolha de Digimon pra esse episódio. É uma escolha perfeita pra esse arco, Badunts. Porque tem o lance de conspiração, culto, objeto voador não identificado. E o Oblivimon ele realmente tem isso. As habilidades todas dele são focadas em lavagem cerebral. Ele basicamente manda tanta informação pro cérebro do Digimon que ele não consegue processar isso direito. O que gerou o machucado da Arena que a gente vê em algumas cenas com a mão dela enfaixada. Mas aí você vê a cena de luta dela com a Lailamon protegendo a Miharu, que já é um negócio bem esquisito, quero ver como é que isso vai ser no episódio, e ela tá sem a faixa. O que? Ou isso acontece antes no episódio, ou ela tirou a faixa naquele momento por algum motivo. Tá mais parecendo que, tipo, vai ser uma vitória da Glowing Dawn no Oblivimon e uma derrota por parte da Rose. Eu ia falar que você apontou isso tudo, cara, e é isso, né? Acabou apontando e mostrando o quão confuso só essa prévia é, com esse tanto de coisa acontecendo. Tem a Arena, tem a Miharu, tem a Rose, tem a Lailamon, tem o Oblivimon. Só na prévia isso tudo, cara. Até o Monark Lizamon tá na prévia também, não tá? Ele tá, é muito estranho isso também. Eu fico imaginando que eles fizeram isso realmente pra, né, ocuparem o pessoal enquanto isso, porque, beleza, o Tomoro tá lidando com o Trop e a Mon, a Canon e o Makoto provavelmente vão estar lidando com o Oblivimon, e enquanto isso sobra pra Arena lidar com a Miharu também, que tá sendo perseguida pela Rose, aparentemente, a gente não sabe qual que é a dela. Será que, né, o Cabrito aparece nesse episódio? Eu sinto que o próximo episódio ele é bem direto no que ele quer fazer, porque, querendo ou não, é só um Digimon perfeito com a intromissão da Glowing Dawn e de outro time de cleaners, sabe? E a gente viu essa dinâmica o tempo todo no arco Tactics, então eu não imagino que esse episódio ele vai ser incompetente nessa parte. Se ele for incompetente, não é por causa disso. Então, com essa nota de preocupação, o episódio fecha, juntamente do Castmon. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de dar o gostei do vídeo e de se inscrever no canal para me motivar. Também compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta. E até a próxima. Falou! Ichinosuke! Eu sou um gênio! Meu Deus, todo dia é isso, eu não aguento mais! Volte aqui, Ichinosuke! Ichinosuke! Você não pode escapar! Eu vou seguir você até o fim do Digimundo!